Olá, aqui é o Flávio Souza falando. Nesse vídeo eu vou te ensinar como salvar dados em massa no Excel VBA. Então, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa o seu like, tá? E já ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para poder responder a dúvida de um inscrito, tá? Que ele perguntou, ele quer saber como que ele faz para salvar dados em massa a partir de um formulário no Excel VBA, tá? Então, a gente tem então aqui, né, no nosso exemplo, a gente vai utilizar essa lista aqui de materiais, tá? Tem aqui 20 registros aqui, né? Tem o nome do material e um custo aqui aleatório, certo? E a gente vai carregar esses dados aqui num formulário, numa list box, e vamos gravar, né, salvar todos os dados da list box aqui nessa outra aba escrita aqui saída, né, de nome saída. Então a gente vai colocar um ID, tá, simulando que é um registro, né, ordenado aí em um banco de dados. Então nós vamos salvar aqui o ID do pedido, tá bom? Entende-se que está sendo feito um pedido, tá? E a partir desse pedido, essa listagem de materiais que constam neste pedido vão ser registrados aqui na tabela de saída, tá? Com o custo e a quantidade de cada produto. E aqui você também vai ter o total e a data dessa saída, ok? E tudo isso aqui vinculado ao pedido daquele cliente, tá bom? Muito bem, então vamos aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic. Esse aqui é um exemplo que eu estava fazendo. Então vamos inserir aqui um outro formulário. Vamos aumentar esse formulário. Nesse formulário nós vamos inserir aqui uma list box. Primeiro eu vou inserir aqui um botão, certo? E vamos então inserir aqui uma list box, certo? Então nessa list box eu vou ajustar ela aqui dessa largura. Acredito que é o suficiente, que a gente vai ver a operação funcionando. Perfeito, vou ajustar aqui. Tá ótimo. Tá? E vamos aumentar aqui. Perfeito? Muito bem, então como a gente vai exemplificar aqui, né? O nosso foco aqui é a gravação dos dados em massa, tá? Então a gente vai poupar tempo, tá? Então vamos carregar todos os dados direto aqui na list box, ok? Então vou aqui no userform, eu vou selecionar o evento initialize, certo? E aqui dentro nós vamos colocar listbox 1.rowSource, que é a propriedade que recebe um intervalo onde contém os dados que serão carregados na listbox. Então aqui tem que ser uma string, né? Então vou colocar entre aspas, vou colocar o nome da planilha, material, exclamação, aí eu coloco um intervalo que está de A1, dois pontos, AC21, ok? Então, se a gente executar esse formulário, eu tenho que preparar aqui, ó, eu tenho que colocar, ó, column count, não pode ser 1, tem que ser 3, porque eu tenho 3 colunas de dados aqui em material, 1, 2, 3. Então, eu tenho que colocar aqui na propriedade column count da list box, tá? A quantidade de colunas que eu preciso exibir. Agora sim, a gente vai carregar e os dados estão aqui. Eu posso até diminuir um pouquinho mais isso aqui para ficar melhor a nossa visualização do evento acontecendo, tá? Perfeito. Então a gente já tem aqui o carregamento dos dados, tá bom? Então eu vou clicar 2 vezes aqui no botão, tá? E vou declarar as variáveis que eu preciso. Então eu preciso de uma variável que vai me dar
a linha atual da planilha, certo? A linha disponível, na próxima linha disponível da planilha. Então, din linha é um integer, tá ok? Preciso também do pedido, tá? Din pedido vai ser uma string e preciso da data, né? Que vai ser na realidade o momento em que eu estou fazendo a execução ali do evento. Então, din momento vai ser um date, ok? E também preciso do workbook. É um workbook, tá? E din sh as worksheet, ok? Isso aqui é importante, né? Eu já dou essa dica para vocês já declararem e utilizarem o objeto workbook e worksheet, porque futuramente, né, quando você for trabalhar com mais de um workbook, com mais de uma pasta de trabalho, tá, você vai ter que setar qual a pasta de trabalho que você identificar as pastas de trabalho para que os dados sejam utilizados corretamente, ou sejam salvos, né, gravados corretamente. Como assim? Por exemplo, você tem uma planilha, né, que é o mais comum de fazer, né? Você tem aí o que é o mais correto de ser feito, uma planilha que ela é o aplicativo, o app, onde ficam os formulários, todos os métodos, procedimentos, etc. E uma outra planilha que é só o banco de dados, que só recebe os dados, não tem nenhuma fórmula, não tem nenhum formulário, entendeu? Dessa forma, qualquer alteração que você fizer no aplicativo, na planilha aplicativo, tá, não vai interferir na planilha database, que é o banco de dados, ok? E aí você tem que identificar, né, o WB1, né, o WB App, o WB Database, enfim, tá? E aí você consegue trabalhar com duas pastas de trabalho simultaneamente. Continuando aqui, então, vou setar WB, vai receber um diz workbook, e vou setar sh, que vai receber um wb.sheets, eu abro e fecho de uma vez, e vai ser saída, ok? Perfeito. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar, né, sh activate, eu ativo a planilha que eu quero, e eu tenho que já atribuir o valor da linha, tá? Então, como é que vai ser o valor da linha? A gente já viu isso em outros vídeos. Linha vai receber um sh.range. Eu vou utilizar um método aqui, né? A 10, 4, 8, 5, 7, 6. Ele vai pegar a última coluna, a última célula da coluna A, lá no final. 1.048.576 ponto end xl up, ou seja, ele vai dar um salto para cima, e nesse salto que ele der para cima, ele vai parar automaticamente na primeira, né, na primeira célula preenchida de baixo para cima, que automaticamente será a última de cima para baixo. E aí eu vou atribuir o valor da linha dessa célula que ele encontrar, certo? Então, essa última linha já está preenchida, então eu quero a próxima linha, então eu vou ter que atribuir aqui mais um, e aí ele vai me dar a próxima linha disponível, ok? Perfeito. Feito isso, vamos fazer então um laço de repetição, vamos fazer um loop, para poder então salvar, pegar todos os dados da nossa listbox e gravar lá na nossa planilha. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um for, escrevi errado, fazer um for e vai receber de 1 to listbox ponto list count, certo? Menos 1 next e então eu vou percorrer, fazer um loop, tá? Que vai começar de 1
lembrando que o índice da listbox, né, dos valores, né, dentro da listbox, ele começa em 0. Tá? Por que eu estou colocando 1? Porque eu não quero aquele cabeçalho que a gente carregou. Então a gente carregou o cabeçalho aqui lá na nossa listbox. Então esse cabeçalho aqui na listbox assume a linha na posição 0. Então eu vou começar o nosso loop a partir da linha 1. Então ele vai começar a partir dos dados até o final. Tá? E aí, aqui ó, a propriedade listCount, ele me dá a quantidade de elementos, né? A contagem de elementos dentro que existe na listbox. É diferente do índice da listbox. Então aqui a quantidade ele me dá um inteiro realmente. Então eu tenho que diminuir, que é de 1, né? Aqui começa em 1. Tá? E aí eu tenho que diminuir 1, porque ele vai de 1 até 21, por exemplo. Né? E eu preciso percorrer de 1 até 20, que é de 0 a 20, eu preciso dos dados de 1 a 20. Ok? Perfeito. Aqui nós vamos então colocar os nossos dados lá na tabela saída. Vamos ver na tabela saída o que a gente precisa. Primeiro é um ID, então a gente vai colocar aqui sh.cells, linha, que é a linha, né, disponível aqui que a gente já atribuiu, vírgula, coluna 1, ponto value, vai receber o que? Um ID. Né? Então eu posso utilizar o ID aqui como sendo linha -1. Né? Nesse nosso exemplo eu posso colocar. Você na tua realidade vai colocar o ID que, né, existe aí na tua tabela. Então aqui eu posso colocar o linha -1. Então ele vai me dar a linha ativa, ok? A linha ativa. Então, seguindo, sh.cells, linha, vírgula, coluna 2, ponto value, certo? Ponto value, vai receber o que? Vamos ver aqui o que ela precisa receber. O ID do pedido. Perfeito. Nós temos o ID do pedido? Não. Então vamos colocar aqui, ó, pedido. Eu escrevi errado. Vamos colocar um aspas aqui, porque eu escrevi errado aqui. É pedido, escrevi pedido. Então esquecemos aqui do momento e do pedido, né? Perfeito. Então o momento, nós vamos colocar aqui embaixo. Então, ó, momento, ele vai receber now, ok? Que é a data e hora atual do sistema. E o pedido, ele vai receber, pedido vai receber, vou colocar uma letra aqui para poder para o sistema gravar como string, tá? Senão ele vai gravar como número, vai ficar um número científico, ficou horrível. Aqui a gente vai utilizar as propriedades, né? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tá? Do objeto now, do objeto date. Então a gente vai concatenar com year, now, concatenado com month, now, concatenado com day, now, concatenado com hour, now, concatenado com hora, minute, now, concatenado com second, now. Pronto. Então a gente já tem o pedido, né? Então estou concatenando aqui o ano, o mês, ó, botei date, é day. Tá? O ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Tudo numa string só, e eu coloquei essa letra aqui para que quando jogar, né, quando for salvar na planilha, a planilha entenda que é uma string, porque tem uma letra. Se ela só vê número, ele vai entender que é um número grande e vai colocar num outro formato lá, que não nos interessa. Perfeito, então nós já temos o pedido, então aqui eu já posso tirar essa aspa e colocar aqui o pedido. Ok? Eu vou copiar essa linha, tá? E vou copiar
para ficar mais prático para a gente. Então eu vou dar um Ctrl V aqui. E aqui na coluna 3, o que temos aqui na coluna 3? Nós temos o material. Tá? Então o material ele vai estar no índice 2 da nossa list box, certo? Coluna 0, coluna 2. Coluna 0 e coluna 1. Então vai estar no índice 1 da nossa list box. Então aqui eu vou colocar listbox.list. Dentro eu tenho que passar o parâmetro que é o índice da linha, tá? E depois o índice da coluna. Então qual é o índice da linha? Vai ser o I, que é o que está armazenando aqui, o valor do nosso loop aqui que a gente está percorrendo, certo? Então vou colocar o I, que é a variável do loop ali, que está armazenando o valor de cada incremento. E vou colocar a coluna 1, que é a posição na list box da coluna onde está o nome do produto, do material. Ok? Eu vou copiar novamente isso aqui, porque eu copiei o outro. Tá? E aqui nós vamos dar um Ctrl V. Então na coluna 4 da planilha vai receber, agora vamos aqui em saída, né? A gente precisa em saída, ID, nome, ID, pedido, material, já colocamos, o custo. Então o custo está na posição 2 da nossa list box, correto? Vamos colocar mais uma linha, a coluna 4, a coluna 5. A coluna 5 vai receber a quantidade. Aqui na quantidade a gente pode utilizar como exemplo aqui o próprio incremento aqui, que é a variável I. Tá? Próxima linha, próxima coluna. A coluna 6 da nossa planilha vai receber então, vamos ver aqui o que ela vai receber, o total. Perfeito. O total a gente vai converter então o custo que está na coluna 2, né? No índice da coluna 2 da nossa list box. Como ele está em texto, a gente vai converter ele para um double, né? Um double. Vamos utilizar uma função aqui que é o cdbl. Abro, ele pede uma expressão, ele já te dá aqui, ele converte num objeto, né? num double. Perfeito. E vou multiplicar pela variável I, que é a nossa quantidade aqui nesse nosso exemplo. Perfeito? E a última coluna é a coluna 7. Aqui nós vamos colocar então o momento, que é o que ele vai colocar então a data e hora atual aqui do sistema, que acionamos aqui o nosso elemento. Então, como eu setei, né, eu declarei aqui dois objetos, setei aqui os objetos, então eu tenho que destruir esses objetos aí para liberar memória aqui no nosso aplicativo. Então, vou setar aqui embaixo como nothing e aqui também como nothing. Ok? E vou dar uma mensagem aqui, msgbox, apenas para nos informar quando o procedimento estiver finalizado, certo? Dados gravados com sucesso. Perfeito. Muito bem. Então, teoricamente, o nosso código já está pronto, certo? E teoricamente ele tem que funcionar. Então, nós já estamos aqui. Vou colocar ele aqui, para que a gente possa ver acontecendo a gravação dos dados, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão e ele vai... fizemos um erro aqui, cometemos um erro que a gente esqueceu de incrementar a linha, né? Porque ele me dá aqui, a última linha, né, disponível, a primeira linha disponível,
e eu preenchi todos os dados da mesma linha. Então tem que incrementar ela, colocar mais um nela. Então a linha vai receber linha mais um, certo? Agora sim vai funcionar. Vamos salvar aqui para não perder. Agora sim vai funcionar como a gente quer, tá? Vamos a partir daqui, ó. Pronto, dados gravados com sucesso, tá? Foi muito rápido. Tá? Na tua realidade, se tiver muitos dados, você pausa, né? Seta como nothing, ou perdão, como false aí a atualização de tela, o screen update, que aí ele vai ficar mais rápido, né? O teu código, mas aí você não vai ver o processo, né? Vai ver só o resultado, tá? E aí, conforme eu vou pressionando aqui o botão, ele vai inserindo os dados a partir do nosso último registro, tá? E aqui vai mudar os segundos aqui, tá bom? E o pedido também vai mudar, né? Porque o pedido ele acontece a partir do nosso clique aqui, tá? Então cliquei novamente, dados gravados com sucesso. Eu não consigo acessar a planilha sem fechar aqui, mas a gente consegue ver aqui, ó, a linha 22, perdão, o ID de número 22, perdão, o ID de número 21, né, que ele vai de 0 a 20. Então, ó, o 21 já é esse segundo que a gente acabou de fazer, certo? E aqui, ó, aqui embaixo, ó, o 22 é o que a gente acabou de fazer, tá? Ó, o minuto, o segundo 54, tá? Todos com 53, e o próximo segundo aqui é o 54. Então, esse é o nosso momento. E o nosso pedido está aqui, ó, 48, que ele acontece primeiro que o momento, né? E se nós continuarmos pressionando, ele vai continuar fazendo, salvando então todos os dados aqui da nossa listbox aqui na nossa planilha, ok? Muito bem, então ficamos por aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho e ative o sininho para receber as notificações aí de novos vídeos aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida aí, sugestão de vídeo, pode falar aí com a gente nos comentários que a gente vai responder assim que possível, tá ok? E também comente aí nos comentários se você tem interesse aí de que a gente coloque aqui no canal algum curso, né, de Excel. A gente pode fazer aí um curso de acordo aí com a tua necessidade, tá? Dependendo aí da interação, da quantidade de solicitações aí nos comentários, a gente pode então produzir um curso, tá, e colocar aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e sucesso!